Parte 2. Ló é atraído por aquilo que vê. Tópico 1. Briga entre os pastores de Abraão e Ló. Tópico 2. A decisão de Abraão. Tópico 3. A escolha precipitada de Ló. Então, tópico 1. Briga entre os pastores de Abraão e Ló. Ao deixar o Egito, Abraão seguiu com sua família para o norte. Ele acampou próximo a Betel e ali encontrou o altar que havia construído para o Senhor. Gênesis 13, 3 e 4. Naquele lugar, Abraão invocou o nome do Altíssimo, pois era um homem grato a Deus. A ingratidão nos impede de ver as maravilhas de Deus. Tanto Abraão como Ló haviam prosperado, possuindo servos, ovelhas e gado. Mas aquela prosperidade gerou uma crise entre o tio e o sobrinho, pois não havia mais espaço suficiente na terra para ambos. Faltava água e pastagem para tantos animais, e em pouco tempo os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar. A contenda estava instalada na família e era preciso tomar uma decisão. Veja bem que com o livramento que Abraão teve, ele agora vai para Betel. Betel, aí o nome Betel significa casa de Deus, né? Bet, aí casa, El, Deus Todo-Poderoso. Então, Betel, casa de Deus. Abraão precisava estar ali. Então ele vai a um local onde ele tinha passado antes e tinha colocado ali um altar. Ele chamou ali de casa de Deus. Então ele precisava agora retornar à casa de Deus e fazer uma reconciliação com Deus. Ele havia saído do trilho, né? Saído do plano de Deus. Ele foi para o Egito sem consultar a Deus. Então ele saiu fora do plano de Deus. Agora ele volta ao plano de Deus. Então ele volta ao início. E ele agora vai começar de novo. Ele agora precisa adorar a Deus, estar bem com Deus e saber agora o que Deus tinha para ele, qual rumo a seguir. E ele então fica ali. Ele agora tem muito gado, seu sobrinho tem muito gado, muita gente. A terra não suporta tanta gente, né? A pastagem não era suficiente, a água não era suficiente. Então começou a haver então, os problemas ali entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, ou de Abrão, né? E agora vamos ver então qual a atitude que Abrão vai tomar para solucionar isso. Veja bem que isso é um resultado de uma riqueza, de uma prosperidade alcançada fora do plano de Deus, lá no Egito. Então o problema que estava acontecendo era exatamente, primeiro, Ló não poderia ter vindo com Abraão. Segundo, Ló não poderia ter prosperado no Egito junto com Abraão e agora traga aquele monte de gado para ali. Olha só, tudo resultado das atitudes precipitadas. Tópico 2, a decisão de Abraão. O patriarca logo tentou resolver a situação conflituosa. Ele não adiou o problema, mas chamou seu sobrinho para uma conversa. Abraão mostrou que queria uma solução pacífica para a situação ao sugerir que cada um deveria escolher o próprio caminho. Então Abraão vai tentar resolver diplomaticamente essa situação, sem haver briga, sem haver separação, sem haver inimizade. Então ele vai propor ao seu sobrinho uma atitude. O desejo de Abraão, o que era? Ficar naquela terra. Ele tinha uma promessa de Deus ali. Ele sabia que Deus cuidaria dele ali. Ele sabia que havia um futuro glorioso para ele ali. Então o desejo dele era estar ali. Então ele vai fazer uma proposta para o seu sobrinho, para que os dois então se separem e cada um então vai cuidar da sua área. E ele dá então a prerrogativa ao seu sobrinho. Ele tinha a prerrogativa, ele poderia escolher, mas ele deixa que o seu sobrinho escolha. Por quê? Porque o seu sobrinho escolhendo, não tinha como depois o seu sobrinho dizer que por causa da escolha dele, ele se deu bem ou mal. Então ele queria que o seu sobrinho escolhesse para poder ele mesmo depois dizer, não, quem escolheu fui eu. Se deu errado, é eu que escolhi.
E é claro, evidente que Abraão conhecia o seu sobrinho Ló, sabia que Ló ia escolher o lugar mais bonito aos olhos, né? Então, tópico 3, a escolha precipitada de Ló. Abraão, em um gesto de bondade e mansidão, fez a seguinte proposta ao sobrinho: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Gênesis 13, 9. Parece que Ló não pensou muito. De forma precipitada fez a sua escolha, optando por aquilo que parecia ser melhor aos seus olhos. Gênesis 13, 10. Ele não buscou a Deus para tomar a decisão. Também não honrou seu tio, deixando que ele escolhesse primeiro. Ló foi seduzido pela aparência do lugar. Essa história nos deve servir de exemplo. Não tome decisões ou faça escolhas sem consultar o Senhor. Não julgue as pessoas pela aparência. Parecia que Ló havia ficado com a melhor parte, mas ele não podia ver o coração perverso dos habitantes daquele lugar. O homem vê somente o exterior, mas Deus conhece o interior das pessoas. Então aí eu acredito que Abraão sabia qual seria a escolha de Ló. Por isso ele deixou que Ló escolhesse. Talvez aqui, comentaristas, alguns acham aqui que por causa da bondade, do amor que Abraão tinha para com seu sobrinho, ele deixou seu sobrinho escolher. Eu penso assim, que Abraão conhecia bem o seu sobrinho Ló, sabia bem qual seria o tipo de escolha que ele faria, e Abraão desejava ficar naquela terra. Veja bem, era simples, entender isso. Uma terra aqui que tem pouca pastagem, tem pouca água, uma terra com muita parte que seca, e uma outra parte com as campinas verdejantes, muito bonita, atrativa, onde havia pasto, onde havia água abundante. O que a pessoa escolher? É evidente que a outra pessoa escolher aquele lugar. Então eu creio que Abraão, ali com a sabedoria que ele tinha adquirido, com as experiências com Deus, com a intimidade com Deus, então ele já sabia que Ló ia escolher. Então ele pediu para Ló escolher primeiro. E Ló confirmou, então, as expectativas de Abraão. Ele escolheu o lugar que era bonito de ver, os olhos, agradável aos olhos. Parecia a melhor escolha. Imagine, todos os pastores de Ló disseram: mas que patrão inteligente. E os pastores de Abraão disseram: mas por que o patrão fez isso? Por que escolheu essa terra muito pior? Só de olhar todo mundo já sabe. Imagine. Porque não sabiam o futuro. Não tinham a promessa de Deus. Quem tinha a promessa era Abraão. Ele sabia o que estava fazendo. Então Ló sai dali, toma logo a sua decisão, escolhe logo o lugar melhor, sai dali e vai. E vai morando ali naquela terra até chegar em Sodoma. E ali ele descobre que as pessoas ali eram péssimas pessoas. Pessoas que não temiam a Deus, pessoas que viviam em prostituição, homossexualismo, tinha de tudo ali. Então a Bíblia diz que eram maus os varões ali de Sodoma. E até a palavra sodomita vem daí, Era ali o interesse sexual de homens para com os outros homens. E nós sabemos que quando os anjos vão ali para ver o que estava acontecendo devido ao clamor que Ló fazia, veja bem, a Bíblia diz em Hebreus que Ló, ele afligia a sua alma todos os dias. Ele orava pedindo a Deus uma solução para aquela situação que estava ali. E Deus manda, então. E quando Deus vai destruir a cidade, manda 2 anjos. Foram 3, um ficou com Abraão, nós sabemos que aí uma teofania, Jesus ficou com Abraão intercedendo por Ló, pela sua família. Mas ali Ló, então, vê que quando os anjos chegam, os habitantes, os homens, queriam ter sexo com os anjos. Ló oferece até as suas filhas para eles, para que eles não façam aquilo.
Mas eles queriam porque queriam. E os anjos então vão cegar todos aqueles homens e sair puxando Ló e sua família, porque eles não queriam sair ou queriam se demorar muito. E os anjos estavam puxando eles, né? E ali a mulher do Ló fica para trás, acaba virando estátua de sal. Depois nós sabemos que as filhas do Ló embebedam do seu pai e acabam tendo filho com seu pai. Então tudo isso um resultado de uma atitude precipitada, de querer morar no lugar onde agradava os seus olhos, mas não agradava a Deus. Então nós sabemos que dos homens vem a preparação do coração, mas do Senhor vem o que? A resposta da língua. Então devemos esperar o que Deus quer. Olha aí, os pensamentos do dirigente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado são somente para a pobreza. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Então olha só, devemos confiar em Deus, perguntar, consultar a Deus. Agora na parte 3 temos aí Ló, um caso de prosperidade e perdas. Tópico 1, Ló e suas riquezas. Tópico 2, a guerra dos reis. Tópico 3, Abraão socorre Ló. Tópico 1 então, Ló e suas riquezas. Ló também foi abençoado e se tornou um homem próspero. Certamente possuía muitos servos, servas e um grande rebanho. A separação entre Ló e Abraão era algo inevitável, porém a forma como se deu não foi das melhores. Tudo indica que Ló ficou deslumbrado com a fertilidade da terra, tomando uma decisão precipitada e não honrando seu tio. Não se deixe enganar pela beleza das coisas desse mundo passageiro. Não abra mão daquilo que é eterno. Então nós vemos aqui que o Ló também aproveitou a carona do seu tio, né? Já saiu da terra lá de Ur dos Caldeus, foi até Harã, de Harã veio até Siquém, Siquém para Betel, Betel foram para o Egito, depois foram lá para Gerar. Tudo isso, então, Ló andando junto com Abraão. E Ló também prosperou. Pode ser que o Ló tenha confirmado a mentira do Abraão. A Bíblia não diz. Mas, certamente, as pessoas perguntavam, né? Aquela mulher é irmã do seu tio? E ele dizia, sim, é irmã. Então, certamente, ele teve que confirmar. O certo é que ele também prosperou financeiramente. Se aproveitou da promessa que era de Abraão e também se aproveitou aí enriquecendo. Então seu gado foi aumentando, seus servos, suas servas, né? Foi enriquecendo. Tinha agora uma riqueza considerável. Não era como seu tio Abraão, mas era uma riqueza considerável. Então agora, com a sua riqueza, seu gado, seus servos, suas servas, ele está na terra que ele escolheu para morar ali, uma terra bonita de se ver. Havia pasto suficiente, havia água suficiente. Tópico 2, a guerra dos reis. A terra que Ló havia escolhido era boa, mas seus vizinhos não eram. Não demorou muito e Ló teve que enfrentar uma grande crise, uma guerra. Decisões precipitadas podem nos fazer viver tempos conturbados. 4 reis decidiram atacar Sodoma e Gomorra, Gênesis 14:8. Ló foi levado cativo e todos os seus bens e alimentos foram tomados como espólio de guerra. Ele agora era um prisioneiro e todos os seus bens foram perdidos. Então veja bem, a terra era boa, campos verdes, água, tudo bem, estava tudo bem. O problema é que os moradores da terra não eram bons e os vizinhos eram piores ainda. Então aí os reis vizinhos ali resolveram atacar Sodoma ali e tomar tudo aquilo para eles. Então, eles atacam e tomam todos os bens que Ló tinha, toda a riqueza que ele havia adquirido. De repente não tinha mais nada. Levaram o Ló preso, a sua família, seus servos, suas servas, ainda levaram tudo que ele tinha. Tópico 3, Abraão socorre Ló. Quando a notícia de que Ló estava cativo chegou até Abraão, ele imediatamente partiu para ajudar o sobrinho. Abraão poderia ter se negado a ajudar Ló, pois ele mesmo tinha escolhido aquelas terras.
Mas o amigo de Deus não tinha um coração rancoroso, vingativo. Ele reuniu seus criados, formando um pequeno exército,